Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Abra a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, abra a Bíblia, 1 Tessalonicenses, vamos estudar a palavra de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos ensine nessa manhã, nos fortaleça, nos encha de bênção, de coragem, de força, de ânimo. Tempo para o qual fomos chamados a viver e que com certeza Ele planejou na nossa história de vida condições para entendermos esse tempo. Não seríamos chamados para agora se não fosse para entendermos esse tempo. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Não seríamos chamados para viver neste tempo se não tivesse o Senhor Deus do Universo concedido condições para entendermos esse tempo. Nenhuma pessoa que está agora viva está viva por acaso. Até as que estão ali fora, que não sabem distinguir da mão direita para a esquerda, têm condições e provisão lá do céu para que entendam esse tempo. Vocês sabiam disso? Todas que estão sendo contemporâneas nossas, elas têm condição. E o Senhor Deus as chamou para isso, porque a condição vem dEle. E Ele as chamou para isso, para que neste tempo pudessem fazer uma diferença. Não existe ser humano na terra que o Senhor Deus espera que sejam perdedores. Não existe e não existirá pela graça e pelo poder do Senhor. Eu quero ajoelhar com você, vamos orar com o Senhor agora. Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, Pai Celestial, glórias ao Teu nome, nosso Pai. Nós estamos muito agradecidos pelo sábado, pela oportunidade de termos a Bíblia, pela defesa, a Tua defesa diante do universo. Justa, porque Jesus é nosso justo mantenedor e intercessor. Injusta, porque somos essa miséria, Senhor, e reconhecemos, mas compreendemos, Senhor, mesmo de forma muito tênue, esse grande amor que Tainara contou, que nos aproxima de Ti e nos faz ser aceitos. Bendito seja o Teu nome. E é em nome desse Jesus é que nós estamos aqui te pedindo que pela Tua graça, pelo Teu amor, as pessoas que estão em casa e as que estão aqui, sejamos abençoados para abençoar o mundo. Ensina-nos, ó Pai, trabalha conosco. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, traz para nós uma mensagem muito clara, muito bonita, e uma afirmação que está relacionada ao tempo em que estamos vivendo. Veja o que é que está na sua frente, o que é que temos à nossa frente. 1 Tessalonicenses 5, do 1 em diante, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como? Ladrão de noite. Mas não é esse texto. Esse texto só precede o que eu preciso te explicar. Olha o que diz aqui: pois quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Como é que é? O que você entende pela palavra repentina? O texto diz que haverá repentina destruição. Mas o que você entende por repentina? Pensem sobre isso. Quero que você pense nisso agora. Repentina. Imediata. Que você não está esperando. Mas o que não estaremos esperando? O que será repentino? O que será surpresa? Destruição. Sim ou não? Repentina destruição. E continua, diz assim: como as dores de parto, lembra das dores de parto? Leves no início, vão aumentando de maneira que se torne insuportável, né? Aquela que está grávida, de modo nenhum... Peraí. De modo nenhum o quê? Você já parou para pensar na seriedade disso? De modo nenhum escaparão. Eu preciso que você pense, querido aluno, querido irmão que está aqui, no que nós vamos ver agora. Nós estamos vivendo numa situação como essa que foi colocada aí nesses slides. Um mundo em crise. Mas eu queria que você pensasse, usasse a sua cabeça, usasse seu coração, a compreensão naquela informação. Instabilidade o quê? Econômica, que mais? Social. Que mais? Sanitária. Pense nesses termos, não só leia. Pense nos termos. Instabilidade econômica,
condição para o mundo viver, comer, perdurar, para você conseguir trabalhar e dar conta da sua família, da sua história de modo digno e que seria o mínimo que um ser humano deveria ter, instabilidade econômica. Estamos vivendo isso, sim ou não? Não se sabe o que vai acontecer. O prognóstico é ruim, não é isso? Instabilidade econômica, o que mais? Social. Olha a situação que uns estão com os outros. A vida que estamos levando. Como agimos? E instabilidade sanitária e ambiental. Olha isso, eu preciso que você pense. Não é à toa que há um grupo muito grande do mundo, e em sequência aos sermões que eu tenho pregado para vocês, um grupo muito grande do mundo estão preocupados com a situação, olha ali, ó, ambiental. Sim ou não? Como é que foi isso em 2023? Isso é um assunto super atual. É um assunto que você tem que parar para pensar. Dê uma olhada. Paz e destruição. Duas coisas antagônicas. Mas o texto que nós lemos nos falou disso. Quando andarem falando de o que haverá? Preste que coisa interessante. Essa imagem que foi colocada de fundo é uma imagem que mostra muito claramente o que está acontecendo no planeta. Nós temos um planeta com essa situação. Mas existe uma promessa, e está se falando, existe uma luta mundial para que o mundo entre em paz. Perceba isso aqui agora, olhe bem. Mas essa paz, olha só, que nós estamos vivendo. São as duas guerras que estão movendo o planeta hoje, sim ou não? A situação entre a Ucrânia e Rússia e a situação de Israel ali, nós estamos vendo a situação da faixa de Gaza, que situação difícil. E se eu disser para vocês que essa coisa é muito mais próxima de nós do que nós imaginamos? Olha isso aqui, preste atenção. Este é o muro, as muralhas da China, não é? Vista desde lá, você consegue ver da Lua. Olha que coisa interessante. Eu preciso perguntar a você que está dentro desse cenário, você tem estabelecido diante dessa realidade que está vivendo, que está envolvido, que está inserido, muros ou pontes? Entre as pessoas com quem você entra em contato, com quem você fala, com as pessoas com quem você viveu, que podem dizer alguma coisa a seu respeito, que são sua responsabilidade, você tem muros ou pontes? Eu vou te explicar uma coisa. Nossa atitude dentro deste mundo final é resultado do que estamos sendo produzidos, somos um produto hoje, das coisas que estamos vivendo. Antes de você clicar em qualquer coisa aí, eu quero comentar uma coisa com você. Há algum tempo, eu venho explicando para vocês que nossa atitude, como agimos, é resultado de algo que foi construído há anos na nossa vida. Às vezes até de muito tempo atrás, dos nossos avós, bisavós, eles nos deixaram um legado, uma herança de comportamento e que a gente imita. Eu fiz um sermão esses dias chamado "Por que as nações ficarão iradas?". Por que é que as pessoas vão chegar a tomar certas atitudes umas com as outras? E por que é que algumas não tomam a atitude que devia tomar? Que é a minha pergunta que eu acabei de fazer agora. Dentro dessa realidade do mundo em crise, como você tem agido? Quem é você nessa realidade? O que você tem feito? Preste atenção qual é a realidade do único sistema que Deus reservou para este final, para combater esta paz, repentina destruição, para combater essa falsa paz, para estarmos preparados no tempo da destruição que logo virá. Porque o texto diz, ninguém vai escapar. Sim ou não? Então, por favor, observe isso aqui agora. Alguém de vocês já tinha ouvido falar de hiperrealidade? Quantos já ouviram falar disso? Vamos entender o que é essa hiperrealidade, tá bom? A Igreja Adventista foi criada para combater e para ajudar e para fortalecer o planeta. Sim ou não? A única razão da Igreja Adventista existir é essa. Mas hoje nós estamos vivendo isto. Vamos entender o que é hiperrealidade? Leia isso aqui. Especificamente o que? Leia. Quando uma consciência perde sua capacidade de quê? De distinguir o que, gente? Gente, vocês não têm ideia o que é que vocês vão ver agora. Vocês vão entender algumas coisas, por que você age como age. Por que é que você começa a trabalhar dentro de uma situação e vive dentro de uma situação e acha que aquilo está certo e no final, infelizmente, chega numa certa idade que a gente fala, perdi tempo na vida. Olha, hiperrealidade, especificamente, quando uma consciência perde sua habilidade de distinguir entre a realidade
da fantasia, e passa a se relacionar com ela posteriormente, sem dispor da compreensão que ela requer, de um modo que acaba por ser deslocado para o mundo do hiperreal. Peraí, deixa eu explicar isso melhor. Olha o que eu vou dizer. Uma mulher criou os filhos de maneira errada, cometeu seus desatinos, fez o que não devia. Quando os filhos se tornaram adultos, ela percebeu o seu erro pela atitude dos filhos, quase sem volta. Entendeu a situação, sim ou não? Então, para enfrentar essa situação, ela resolveu inventar uma realidade para si. Hiperrealidade. O que é essa realidade que ela tentou inventar? Eu não fui culpada, foi fulano que morreu, é que fazia isso com os meus filhos. Na verdade, foi meu pai, na verdade, foi meu tio. Nós fazemos isso, nós inventamos uma realidade, inventamos um posicionamento, inventamos um motivo para justificar nossa ação. E esta ação errada, olha o que acaba fazendo. Você acredita tanto nela, que você não acredita mais, de jeito nenhum, de forma nenhuma, que o certo é certo. Qual que é o certo agora? É aquilo que você criou dentro da sua cabeça. Por que algumas mulheres hoje acham que é o correto é as unhas da forma como estão usando? Elas sabem, e todo mundo sabe que é comprada. Mas elas apresentam como suas. Hiperrealidade. Por que é que uma pessoa, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, vive uma posição diante do mundo que não é a sua, mas faz isso para agradar a sociedade? Eu vou ser, ou ter uma profissão, ou vou apresentar um carro, ou vou apresentar uma roupa, ou vou apresentar uns músculos, ou vou apresentar qualquer coisa, porque a sociedade quer. Hiperrealidade. Eu não estou vivendo a minha situação, estou vivendo o que eu entendo que eu vou ser aceito. Eu estou vivendo aquilo que eu acho que vai ser bom para a minha imagem diante do mundo. Como isso se reflete na igreja? Eu venho para a igreja, eu chego na frente e digo, que bom estar aqui com vocês, porque eu aprendi a dizer essa frase. Porque essa frase me faz ser aceito. Que maravilha estar num sábado, mas na verdade está vivendo sábado nenhum. Só aprendeu a dizer essa frase. Eu gosto muito, eu amo Deus, e nas nossas orações nós repetimos palavras que nos fazem nos sentir aceitos, mas não são verdadeiras aquelas palavras. Hiperrealidade. São palavras que nós vimos e percebemos que são interessantes para que as pessoas nos aceitem. E isso mina a nossa fé, nossa confiança e nosso poder. Não temos poder. Porque aprendemos um tipo para sermos aceitos. Uma forma para que as pessoas nos permitam permanecer com elas. Porque é o jeito novo, é o jeito que se aceita, é o jeito que se quer, é o jeito que se busca. O adventismo tem vivido uma hiperrealidade. Por isso, lembra do sermão que vocês ouviram? Usamos a música que agrada a todos, não a que agrada a Deus. Por isso, vivemos e trazemos para o culto aquilo que acha que é bom para todos virem, não para os anjos e Deus virem também. Hiperrealidade. Apresentamos uma imagem que não é a que seria aceita, nem é a realidade de ser adventista. Não é. Mas a gente apresenta. Por quê? Porque a gente percebeu que foi aceito. Isso é que é aceito. Olha isso daqui agora. Perceba. Eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás ele conseguiu fazer um jeito de que foi tentando acostumar a mente dos seres humanos a se comportarem do jeito que ele esperava nesse tempo do fim. Satanás precisa da hiperrealidade. Ele precisa de pessoas que não percebam, que não sintam, que não notem que estão vivendo fora da caixinha. Porque na hora que ela deita lá na cama dela, na hora que ela se deita no seu travesseiro, ela entra em contato consigo mesma e fala, tudo que eu vivi foi uma mentira. Eu não sou essa pessoa que eu apresento. Que ótimo, Satanás se sente super bem, porque ele sabe que ele tem uma pessoa fragilizada para enfrentar a vida. De onde é que vem essa situação? Os filmes, as novelas, o que foi criado em Hollywood, o que o mundo criou, traz para nós a possibilidade imensa, é uma doutrinação de nos ensinar como nos comportar. Você se lembra desse filme? Matrix. O que é esse filme? Esse filme dizia que existe uma realidade dentro da realidade. Que existe uma posição que não é, que tudo que aparece aqui não é verdade.
Tudo que está aqui só está dentro da sua cabeça. Isso realmente não existe. Olha que absurdo. Em comparação a isso, foram criados esses livros aqui. Está vendo esse homem? Você está vendo esse homem aqui? Ele é Jean Taubillard. Esse homem é um grande escritor. Ele começou a estudar o comportamento humano e entender o que a sociedade está fazendo. E ele compreendeu que a humanidade está não só regredindo em características humanas, como está fora da realidade, não está vivendo aquilo que devia estar vivendo. Por quê? Você já percebeu uma pessoa tirando, olhe bem, uma selfie na frente de uma pessoa que acabou de se acidentar? Sim ou não? Qual deveria ser o comportamento correto? Quando você vai tirar uma foto, uma selfie, você apresenta que tipo de rosto? Ou por quê? Não, porque este e não outro. Seja honesto. Na frente das pessoas você pode fazer até cara feia, mas na selfie você faz a cara hiperrealidade. Você quer apresentar algo no qual você vai ser aceito. Você não apresenta o que você é de verdade. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Essa é a verdade. Existe um conflito entre a representação, você está representando alguma coisa, e o real. Representando um ser humano, representando uma posição, representando um cristianismo, representando uma posição dentro da igreja, mas não é parte daquilo. Quer ver? Dá uma olhadinha nisso aqui agora, presta atenção. Eu queria que vocês dessem uma estudada sobre simulacros e simulações. O que é simular alguma coisa? O que é inventar uma posição? O que é tentar parecer algo? Você até lê sobre aquilo, eu tenho que ser isso, então eu vou representar isso daqui que eu estou lendo. Porque eu sei que está escrito que eu tenho que ser assim, então eu vou representar isso. Mas na verdade eu não tenho uma experiência real com Deus, de dizer eu sou assim agora. Presta atenção, olha aqui. Presta atenção, o que é hiperrealidade? A simulação de algo que nunca existiu realmente. Um engano. Uma enrolação, uma mentira. Avante, dá uma olhada nisso aqui agora. E isso é ajudado a acontecer pelo consumismo. Você já percebeu que as pessoas, elas se parecem mais capazes de viver no mundo, ou mais aceitas, se elas tiverem o que as outras têm? Quantos já notaram isso? Ou mais do que as outras têm? O que é que te ensina, ou luta com você, ou te educa, ou te escolariza, trabalha com você de maneira que sua cabeça pense que você tem que ser melhor que os outros, ou que você tem que se parecer com os outros. Por isso que hoje de manhã eu falei, tem valor nos que tem menos, aparentemente parecem menos, tem muito valor. Não só tem valor quem parece que tem tudo, não é assim. Deus pode usar as pessoas desde que elas sejam convertidas do ponto que elas estão. Agora, se elas quiserem. Certo? Agora, olha isso aqui agora, presta atenção. Gente, nós estamos sendo desconstruídos. Estamos sendo desconstruídos. Quase todo o tempo. Não estamos sendo o que deveríamos ser para combater as misérias do mundo, como povo adventista. Estamos ali, meio desfocados. Ninguém sabe bem o que é que nós somos. Não somos nem evangélicos, nem verdadeiros cristãos. O que é que está acontecendo conosco? E quem é que está trazendo esse tipo de posicionamento para dentro da igreja? Você já percebeu que é lá no lar que a gente diz, não faço. E ai de você se disser alguma coisa para mim. Já notou isso? E quando somos adultos não queremos ser indelicados. Aí a gente simplesmente fala, ninguém me manda, vou fazer isso e acabou. Eu tenho razão. Um comportamento que nunca deveria ser o seu, mas como outros ganharam alguma coisa com esse comportamento, você imita também. Olha aqui, olha essa imagem. Lá está vindo a onda desse tamanho, mas o pessoal está fazendo o quê? A maior parte de nós não está nem percebendo. Dá uma olhada nessa imagem. Para nós é assim que tem sido o mundo. Está caindo o planeta. O avião está caindo, está indo em direção ao solo. E a gente está fazendo o quê? Rindo dentro do avião, nem ligando, nem se importando, quando deveríamos ser as pessoas mais alertas no planeta Terra. Mais alertas. Olha isso aqui agora. Dá uma olhada nesses quadrinhos. Às vezes eu fecho os olhos e penso, nada disso é real. Estamos presos num mundo paralelo de puro pesadelo. O detalhe é que não dá para acordar. Vocês estão vendo que aí fora o mundo está percebendo isso? Que o mundo está vivendo fora de um... Na verdade, irmãos, a verdade é que o mundo está acabando não é só para adventista, o planeta todo está passando por isso.
Só que as pessoas estão vivendo como se não estivesse acontecendo. Sim ou não? Não é só a igreja. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui agora. Efeitos da hiperrealidade na nossa fé, na fé adventista. Vamos dar uma olhadinha? Abandono da fé e adesão ao fideísmo. Você tem que descobrir, pode procurar o que é fideísmo, o que é fé. Bora, você é aluno, isso é pura aula. O que é isso? Você tem que saber, tem que entender o que é isso. Adesão da fé para correr atrás do fideísmo. Você tem que procurar saber. Por que é que a gente, ao invés de ter fé, parece que tem? Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando uma pessoa vem e me diz assim, foi para justificar seu ato ruim, sua decisão ruim, diz, Deus me mostrou. Para justificar seu ato ruim, para justificar sua decisão ou mudança de palavra, a pessoa diz, foi Deus que me mostrou. Aí você fica sem forças para dizer, Deus não ia te mostrar um negócio que Deus não faz parte dessa mudança de palavra. Você prometeu algo e mudou de ideia. Você fala, mas foi Deus que me disse. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Terrível. Terrível, terrível. Outra coisa, olha lá. Imagem é tudo, ser é nada. A pessoa quer ter uma imagem, não está importando tanto quanto ser. Quer ter uma imagem, apresentar. Eu sou um pastor, eu sou uma diretora, eu sou uma missionária, eu sou tal coisa. Mas ser, o que é que vai ser cobrado de quem é um pastor? O que será cobrado de quem é um missionário? O que será cobrado de quem é um adventista? Parecer sem ser. Olha o que o mundo quer hoje. Ter em lugar de ser. Status é mais importante. O que as pessoas querem? Querem apresentar um corpo bem bonito, lindo, né? Mas por dentro. O que mais? Olha que interessante. Ilusão do que é imaginário, que o imaginário é real. Baixa comunhão por acreditar que gotas alimentam. Pega um textinho da Bíblia desse tamanho e diz que estudou a Bíblia naquele dia. Ó, gotas. Hiperrealidade. Achar que vai conseguir chegar no final dos tempos com esse tanto. Não vai. Quer ver outra coisa? Falsa segurança e insegurança falsa. Em verdadeira falta de segurança. Eu estou dentro da igreja, eu já estou criado, já fiz meus filhos, já dei certo na vida. É falsa segurança. Quem está em pé, cuide para aqui. Mas a gente se mantém numa posição, já está tudo certo mesmo. Olha outro detalhe, lê isso aqui, ó. Olha qual é a realidade do mundo. Gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar a quem você não gosta o que você não é. É assim ou não é? Hiperrealidade. Eu apresento uma posição, eu invento uma situação e vivo dentro dela. Eu não estou vivendo a realidade, nem estou vivendo como o adventista deveria viver, mas acho que vou para o céu, só porque eu estou dentro da igreja. Olha isso aqui, presta atenção agora, olhe bem. Olha essa imagem. O cadeado é excelente. A corrente é fantástica, mas está presa pelo quê? Dá uma olhada no tipo de cerca. Isso é o que acontece com algumas vidas. Tem até as ferramentas, mas não usam do jeito certo. Nisso não dá segurança nenhuma. E ainda que o mundo evolua, dá uma olhadinha nisso aqui agora, ainda que o mundo evolua, coloque outras trancas, a cerca ainda está toda falida. Se não mudar verdadeiramente por dentro, você pode colocar o que quiser por fora, não vai funcionar. Não vai funcionar. E sabe por que não funciona? Por quê? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição. Irmãos, temos que estar preparados porque a destruição virá. E como que a gente sabe? Dá uma olhadinha nisso aqui agora. Pode passar. Olha essa outra imagem aqui. Prestem atenção nisso. Para isso, Satanás inventou uma situação. Para ele fazer-nos acreditar na contrafação, que virá, sim ou não? Vai vir Satanás dizendo que é o próprio Jesus. Nós sabemos que muitos acontecimentos terão lugar na terra, imensos acontecimentos. Mas como é que alguns serão enganados? Porque estão vivendo fora do que deveriam viver. Só tem um nome. Estão vivendo longe do que deveriam viver como povo. E vão acreditar na contrafação. O meio de engano de Satanás, confundir o erro com a verdade. Confundir a sua realidade. Como é que é fato? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que Lúcifer, no céu, conseguiu dizer que próprio Deus estava errado? Como? Parem para pensar.
Não estou falando de algum acontecimento na terra, estou falando do céu, um lugar puro e santo. Como que ele conseguiu dizer para os anjos e ainda levou um tantão de gente dizendo que Deus não é qualquer um, Deus estava errado. Vocês têm ideia do tamanho da força interior que ele teve que ter para fazer os outros acreditarem nisso? Ele dizia, vocês estão enganados. Ele se achava que só ele estava vendo o que ninguém via. Só ele conseguia enxergar que Deus estava enganando, queria só as pessoas para si, queria dominá-los. Sabia? Só ele enxergava isso. Ele passou um tempo dizendo só para ele isso. Daqui a pouco ele levou um monte de gente para a mesma situação. Como que ele conseguiu? Vocês não têm ideia como é poderosa a contrafação. Como é poderosa a fala de alguém que está lutando para fazer Deus desacreditado. Olha isso aqui agora, presta atenção. Vamos dar uma olhadinha? O mundo todo está desviado da realidade da Bíblia, sim ou não? E será que nós também não estamos? Desviados do que deveríamos estar fazendo agora. Desviados do que deveríamos estar envolvidos nesse momento. Eu preciso contar para vocês que Satanás é muito esperto. Adivinha qual é o filme que vai sair? Dá uma olhada nisso aí. Isso é um filme que vai sair. Criado pelo próprio Vaticano. Vocês sabem o que significa Laudato Si? Não. O que significa Laudato Si? Louvado seja. Essa é a tradução, louvado seja. O que quer dizer? Tudo está conectado. Nada pode ser tirado para que Deus possa dominar o planeta. O Vaticano criou um filme que vai sair agora, chamado A Carta, uma mensagem ao nosso planeta, aonde ele vai dizer com todas as letras qual deveria ser o comportamento do mundo atual e por que é que estamos tão profundamente errados, todos os seres humanos da Terra. E qual é o meio de trazer de volta os seres humanos para onde? Onde é que eles estão caminhando? Para onde aquelas pessoas estão caminhando? O que tem lá na frente delas de forma bem... Olha ali, vocês estão percebendo isso? Esta é a ideia. A igreja criou essa ideia. Isso foi o que o Vaticano acabou de criar. Olha isso aqui mais. Vocês já ouviram falar desse livro? Um dos grandes best-sellers do mundo. E desse outro, observe isso aqui agora. Já ouviram falar? Todos eles de autoria do próprio Vaticano. Laudato Deum é primeiro, Si. O que significa Laudato Si? Louvado seja. Agora, o segundo livro, segunda ideia que está sendo criada, todinha feita exclusivamente pelo Papa, chama-se Laudate Deum, que significa louve a Deus. Vocês têm que louvar a Deus. Qual vai ser a atitude do Papa? Quando se perguntar por que o mundo está tão ruim, ele vai responder a mesma coisa que Elias respondeu. O mundo está ruim, está sendo cheio de problemas, porque nos desviamos dos mandamentos de Deus. E ele vai apresentar os mandamentos de Deus para o mundo. Quais são os mandamentos que ele apresentará para o mundo? Quais? Os da Bíblia? E ele está pronto para isso. Tudo na mão, tudo feitinho, já está pronto. Essas duas, primeiro ele usa a base da situação ambiental para poder dizer que o mundo precisa de força, precisa restaurar-se, precisa mudar e apresenta para o mundo a solução. Sabe qual é a solução? Louvem a Deus. Mudem a posição de vocês. Para louvar a Deus tem que voltar para qual dia? Agora, olhem isso daqui. Prestem atenção na seriedade. Vamos dar uma olhadinha no outro lado da situação. Abram as cortinas e observem isso aqui agora. O refriador e Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado do mundo. Quem falou isso foi o próprio Deus. A palavra de Deus disse uma coisa. Olha lá o que ela diz. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios e inundações, desastres em terra e mar, seguem-se como é que é? Seguem-se. O que você entende por segue-se um ao outro? O que você entende? Sequencial, sim ou não? Um ao outro em rápida sequência. Presta atenção nisso aqui. Irmã Sheila, seguir um ao outro, um desastre após o outro em rápida sequência. Vocês entenderam isso ou não? Agora veja isso. Observe isso aqui agora. A ciência busca explicação para tudo isso. Isso é ela dizendo. Só que acontece o quê? Os sinais em torno de nós se avolumam. O que é se avolumar? O que é se avolumar, gente? Presta atenção nas palavras.
se avolumam, prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus. São atribuídos, tudo isso são atribuídos a causas que não a verdadeira. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vai avante, olha lá. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os 4 ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus sejam selados. Pode ir avante, um pouquinho mais. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma cena tal de luta que pena alguma poderá descrever. Irmãos, isso daqui não é as 7 pragas. Antes das 7 pragas haverá uma luta nesse planeta que ninguém poderá descrever. Quando estiverem dizendo paz, paz virá o quê? Virá destruição. Mas que tipo de destruição? Repentina, segura, vai acontecer. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo a vocês? Mas como nunca existiu na história da Terra, que ninguém é capaz de descrever. Preste atenção nisso aqui agora. Será que estamos nesse tempo? Terríveis abalos sobrevirão à Terra, e os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruínas. Eu sei que ali são as 2 torres gêmeas, não estou dizendo que aquelas torres gêmeas ali é só uma ilustração. Mas agora veja isso aqui. Avante, pode colocar. Caso a cortina pudesse ser erguida, pudesseis vós discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão para abater-se sobre o mundo condenado. Avante, olha isso aqui. Caso pudesseis ver a vossa própria atitude, temeríeis por vossa própria alma e pelas de vossos semelhantes. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado, elevancia do céu. Se você conseguisse ver a situação do mundo como está realmente, que você não consegue porque está envolvido pela hiperrealidade. Se você conseguisse ver a sua própria situação e a situação de quem está ao seu redor, você ia começar. Sabe por que eu me preocupo tanto com vocês? Por que eu digo, meninos, comecem a pensar, comecem a raciocinar por outro lado. Para de brigar por besteira. Parem de correr atrás do que não deve. Seu foco está no lugar errado. Falo isso para vocês, sim ou não? Sim. Ah, se víssemos, se entendêssemos, levaríamos orações e orações diante do céu agora por nossa própria situação. Por que o texto de hoje de manhã? Ocupe-se com o quê? Em ver a sua própria situação. Você está reclamando de quê? O que diz em Lamentações 3 que nós estudamos hoje de madrugada? Cada um com o seu próprio pecado. Observe, vai atrás, olhe sua vida. Só que a gente acha que já está muito bem. Estou muito bem, não faço mal para ninguém. Já estou aqui vivendo dentro da igreja adventista. Irmãos, uma massa imensa de dentro da nossa igreja vai se perder se não houver mudança. Dá uma olhada nisso aqui agora, olha isso aqui, presta atenção. Choraríeis entre o alpendre e o altar, confessando a vossa cegueira e rebeldia espiritual. Cegueira, rebeldia, cegueira, rebeldia, cegueira, rebeldia espiritual. Não consegue ver, não consegue discernir, não consegue entender o que está acontecendo. Por quê? Porque vive numa realidade que não existe. Está vivendo algo que não deveria estar vivendo nessa época. Embalados por uma situação podre de alicerce apodrecido. Essa é a verdade. Não é isso que Deus esperava de quem está vivendo agora. Nunca foi. Olha isso aqui mais, presta atenção. Gente, lê comigo. Não existe muitos, mesmo entre os educadores e estadistas. Gente, está falando de quem? Educadores e que mais? Estadistas. Isso aí é um texto inspirado. Irmãos, eu não descreio de psicólogos. Mas eu temo quem coloca a sua vida na mão de alguém sem colocar primeiro na mão de Deus. Tem que analisar primeiro com Deus o que Deus está dizendo sobre sua própria condição antes de confiar sua vida a quem quer que seja. Se não pensa igual a Deus, eu coloco um ponto de interrogação numa profissão que não pode colocar Deus dentro dela. Que profissão é essa? O que é isso? Onde é que nós estamos? Qual coisa não deve ter Deus junto? Olha isso aqui que segue. Não existem muitos, mesmo entre os educadores e estadistas, que compreendam as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Peraí, o que a senhora White está falando? Que eles não entendem o que é que está causando estes problemas no mundo. Eles não entendem. Ninguém, nem educadores, nem estadistas. E por que eles não entendem? Porque eles estão fora do quê? Sabe o que eles querem? Poder.
Eles não querem o bem da humanidade, não querem o bem de seu povo. Eles querem que seu povo seja o maior da terra. Eles querem eles serem os maiores da terra. Fora da realidade, não é essa que Deus pede. Deus nunca pediu isso de um estadista. O que eles querem, os líderes das igrejas? Querem aparecer, cada um quer o seu espaço, quer o seu lugar. Como é que você quer viver dentro da igreja adventista? Quero só ser aceito. Olha o que ela diz. Ninguém está conseguindo compreender o que é. Agora veja, avante. Presta atenção agora. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não são capazes de dissolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria, do crime avolumados. Estão debalde para colocar as operações comerciais sobre base... Olha ali, dá uma olhada. Não existe um que consiga entender, porque para resolver precisa entender. Não entende nada. Não sabem nem o que está acontecendo. Não sabem. Nós estamos entregues na mão de gente que são chamadas experientes, capazes, e no governo das nossas vidas, dos nossos filhos, resolvendo problemas da nossa sociedade que não são capazes nem de enxergar o que está acontecendo. Quem falou isso? Deus. Quem deveria estar pronto para resolver e responder as coisas do mundo? Quem? Estamos ocupados com o quê? Qual tem sido o produto da nossa vida? Olha isso aqui agora. Presta atenção. Quando é retirada a mão de Deus, que restringe, o destruidor começa a sua obra. O que vai acontecer quando Deus tirar a sua mão? Lembra os 4 ventos? Você lembra disso? Os anjos segurando os 4 ventos. Quando Deus tirar a sua mão, adivinha o que vai acontecer? Olha lá. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Irmãos, vocês não têm ideia o que está por acontecer. Aqui mesmo. Lembra dessa quantidade de gente, pastor, que a gente falou aqui, pregou, acabamos de fazer uma conferência geral em todos os sítios. Que foi isso ou não foi, Andréia? Não foi feito acabamos de fazer uma conferência, tem o quê? Tem uns 2 meses no máximo que acabou uma conferência. Não tem nenhum, 2 meses, 1 mês. Acabou a conferência. Quantas pessoas foram avisadas? De novo. E de novo. E de novo. 15 anos aqui falando. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Mesmo nas cidades em que juízos de Deus têm caído em consequência dessa transgressão. Peraí. Os juízos de Deus têm sido jogados em consequência do quê? Do quê? Em consequência de quê, gente? Transgressão. Mesmo assim, o que acontece com essas cidades? Não há sinais de arrependimento. Agora vocês vão ver um negócio grande. Olha isso aqui agora. Os bares ainda estão abertos e muitas tentações são mantidas diante do povo. Uma carta em 268 de 1906, ela disse que mesmo na hora em que os juízos de Deus estivessem caindo, os bares ainda iam continuar abertos, que as pessoas não iam estar ligando. Posso dizer uma coisa para vocês? É imoral um de nós achar que pode gozar a vida, viver a vida, enquanto outros estão perecendo. Você tem uma responsabilidade gigante diante do mundo. Tem. Existem algumas coisas que eu nunca mais vou ter. Pode esquecer. Naquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou ter nunca mais. O quê? Eu não vou ter individualidade. 0%. Deus me chamou, eu vou ter que viver isso. E se você quiser viver isso também, Léo, sinto muito. Esse é o teu fim. Não vamos ter. Eu já sei que algumas coisas eu não adianta nem buscar e nem vou reclamar com Deus. Eu não tenho individualidade. Tanto é que as pessoas chegam na minha casa dão opiniões, né? Sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como é que é. E assim vai ser pior daqui para frente. Algumas coisas na atitude nossa, na posição que Deus nos deu, esqueça algumas outras. Você nunca mais vai ter. Quais são as que você não terá por ter essa posição? Bora, cai na realidade agora. Quais são as coisas que você nunca mais vai ter por aceitar essa posição na qual Deus te colocou? Bora. Entra na realidade, sai fora de uma imagem de tentativa de entrar em alguma coisa que não existe. Não foi o que Deus pediu para você. Você foi chamado para sofrer. Pare de achar que você é o centro do mundo e que as coisas têm que acontecer segundo o modelo que você pensou na sua cabeça. Aliás, você foi doutrinado para pensar errado.
Não só pela sociedade, mas pelos seus pais. Agora, olha isso aqui agora. Vamos lá. O fim está perto e cada cidade será transtornada de quantos modos? Quantas cidades serão transtornadas de todos os modos? Quantas, irmão? A cidade de Sairé também? Sim ou não? Sim. Todas as cidades serão transtornadas de todos os modos. De todos os modos, Léo. De todos os modos. Entenderam ou não, gente? Avante, olha aqui agora. Haverá confusão em quantas cidades? Quantas, gente? Todas. Avante. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas tiveram. Opa! Quer dizer que os juízos virão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas fizeram e rejeitaram. Olha isso aqui, presta atenção nessa outra parte. Eu sei que essas são imagens fictícias, mas você está pronto para algo assim? Eu preciso te perguntar se você está pronto para algo nesse sentido. Porque nós lemos no início que é suscetível e tem se avolumado os problemas. Uma após outra, miséria vão acontecer, né? Olha isso aqui agora. Você consegue perceber que tudo está se abalando, sim ou não? Você está conseguindo ver em que plano nós estamos? De que jeito que estamos vivendo? Olha isso aqui agora. Pois quando estiverem dizendo o quê? Como dores de parto. Como dores de parto aquele que está grávida. Avante. Vai um pouquinho mais. Presta atenção agora. O Senhor Deus falou em princípio das dores. Desde quando começou o princípio das dores? Eu vou mostrar um negócio para vocês de 2023. Eu não vou mostrar um negócio para vocês de uns dias atrás. Lembra, irmão Paulo, que a senhora White falou no princípio desse sermão, que é de pouquinho em pouquinho, mas ia se avolumando de tal maneira e sequencial. Não foi isso que ela disse? Olha isso aqui agora, presta atenção. 2020, o que aconteceu em 2020? Olha lá, o que aconteceu? Avante, vai um pouquinho mais. Aqui, olha, em 2021, eu não sei se vocês ficaram sabendo, para mim foi uma tremenda surpresa, saber que lá em Ohio, nós tivemos uma segunda Chernobyl. Nós estamos com uma parte do mundo tão infectado como foi em Chernobyl. Vocês sabiam disso? Quantos sabiam? Pois é, para mim foi uma tremenda de uma surpresa. Aconteceu isso aí em 2021. Avante, um pouquinho mais. Dá uma olhada nisso aqui agora. Olha isso daqui em fevereiro de 2023 na Turquia. Vocês sabiam que abriu uma cratera desta dimensão na Turquia? Olha isso aí. Olha isso aqui, há poucos dias, né? De magnitude 4,2, 5,7 e depois de 7,5, como dores de parto. Avante, vai lá. Olha isso aqui agora, terremoto na Síria. Depois de 12 anos de guerra, o que aconteceu em fevereiro de 2023? Um terremoto sem precedentes naquele lugar miserável que já estava abalado de 12 anos de guerra. Mais um pouco agora, dá uma olhada nisso aqui. Recife, maio de 2022. Foi verdade isso ou não? Olha isso aqui, presta atenção. 27/7/2023, desastres naturais atingiram 93%. O que é 93%? Quase a totalidade, sim ou não? 93% dos municípios nos últimos 10 anos. Mais de 4,2 milhões de pessoas tiveram que deixar as suas casas. O que vocês acham disso? Isso aqui não é algo que eu estou contando que vai acontecer. Aconteceu. E foi esse ano que você está vivendo. Avante, olha isso aqui agora. Presta atenção. O mais mortal, o incêndio lá na Lahaina, no Havaí. O mais mortal em 10 anos. Olha isso aqui. Incêndio. Mais mortal em 10 anos. Avante. Em 100 anos, perdão. Olha lá. Olha isso aqui. Seca no Nordeste. Dá uma olhada nisso. Alguém de vocês já viveu num local de seca? Já teve que correr e ficar dias e dias implorando para a água aparecer? Isso aí. Isso daí não é uma confusão, isso é realidade. Avante, dê uma olhada nisso aqui. Agora, em contrapartida, olha o que aconteceu em Hong Kong. Olha lá. Desde 1884, não se tinha notícia de algo tão grande. Aí você fala, mas então em 1884 aconteceu uma igual. Não, aconteceu uma muito grande, mas não igual a essa. Isso foi a maior de todas as inundações da história. Olha lá, avante, um pouco mais, presta atenção. Pernambuco, dá uma olhada nisso aqui. Setembro de 2023.
Avante, um pouco mais. Olha isso. Cerrado pode perder 1/3 da água nos próximos anos e corre risco de secar. Avante, um pouco mais. Avante. Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, setembro de 2023. Não sei se vocês sabem que uma parte do Rio Grande do Sul entrou em estado de calamidade. Sabiam disso? Que nunca acontecia. Avante, olha isso aqui mais, presta atenção. Inundação em Santa Catarina, setembro de 2023. Sequencial, uma após outra. Sequencial, uma após outra. Sequencial e em medida crescente. Avante, vai lá. Barragem na Líbia estoura em Derna após forte tempestade, setembro de 2023. Irmãos, não dá nem tempo de ficar atualizando de tanta coisa que tem acontecido que você nem consegue colocar tudo no papel. Avante, um pouco mais. Dê uma olhada nisso aqui. Terremoto no Marrocos. O terremoto de magnitude 6,8 ocorreu depois das 23 horas, horário local, em 8 de setembro de 2003. O epicentro foi próximo à cidade rural de Iguil, na província de Al-Hawks, na montanha de Alto Atlas, 70 quilômetros do sul de Marrakech. Gente, dá uma olhada nisso daqui. Avante, presta atenção nisso aqui agora. Olha, terremoto de magnitude 6,3 no Afeganistão deixa milhares de mortos e feridos. Diz quem? Talibã. Olha isso aqui mais. Presta atenção nisso. Gente, eis aqui um negócio que me assustou. Seca no Amazonas. Aonde? Aonde, irmãos? Amazonas. Isso aqui não é brinquedo. Vocês já ouviram falar do Rio Negro? Dá uma olhada nisso aqui agora. Olha isso daí. Eu queria que vocês entendessem qual é o resultado para o mundo com esse tipo de situação. Esqueça aquela ideia que sua vida só importa com você. Quais são os resultados das misérias? O resultado social, o resultado financeiro para o mundo de uma situação como essa. Qual é o resultado? O que é que você sim acaba sofrendo com uma situação como essa? Com uma situação do mundo nesse estado acontece o quê? Presta atenção nisso aqui agora. Ondas de calor em níveis recordes em 2023. Nunca o mundo esteve tão quente. Observa isso aqui. Frio extremo no Brasil em 2022 e a Europa teve o segundo ano mais quente em 2023. Nunca houve nada igual. Olha a disparidade de um lugar para outro. Agora observe essa próxima aqui. Calor extremo no Brasil, temperaturas mais altas já registradas na história do planeta. Nunca houve nada igual. Quer ver como? Olha isso. Gente, dá uma olhada nisso aí. Analisa comigo. O que é isso aí que você está lendo? Isso é real. Isso aconteceu. Isso é de agora. Acabou de acontecer. Essa é a realidade. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico, meu Deus, aonde vamos parar? Uma coisa após a outra. Um detalhe após outro. Nós nem vimos, estávamos aqui dentro. Nós nem passamos por isso. Olha lá, avante, mais um pouquinho. Presta atenção. Fissura na Islândia. No dia que eu fiquei sabendo disso, eu tomei um susto. Você lembra daquela fissura que nós acabamos de ver na Terra? Quer ver uma outra acontecido agora, esse ano, em outro lugar? Olha isso aqui. Presta atenção. Esta situação, claro que esse porque ali está meio escuro, você não está conseguindo ver ali embaixo que está quebrada a Terra? Consegue ver naquela imagenzinha? Vamos ver se a gente consegue uma imagem maior. Coloca aí para mim, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada como quebrou. Quebrou, gente, o afastamento das placas tectônicas quebrou o planeta. Vocês sabiam disso? A proximidade, olha que coisa terrível, de uma casa da outra se tornou tão distante um pedaço do outro pedaço da própria Islândia. É tremendo, é terrível você imaginar. Olha o tamanho do buraco ali, ó. Se transformou inclusive está se afastando, não sei quantos centímetros por dia, se tornou até um motivo turístico. O pessoal está indo lá para ver. Por que as pessoas estão indo lá para tirar foto, para olhar? Hiperrealidade. Deixa eu ir lá tirar uma foto da miséria, da desgraça, do sinal do fim. Eu estou junto, ó, aqui, ó, eu consigo mostrar isso. Hiperrealidade. Fora do plano, fora da ideia, não estão nem percebendo. Avante, ó. Agora, isso daqui eu achei fantástico. Irmãos, eu queria que vocês vissem, é claro que está em inglês, mas eu vou ajudar você para você entender. Dá uma olhada ali, cada uma daquelas bolinhas é representação de alguma coisa. Olha ali,
A bolinha azul significa situação econômica. Ela estar pequena ou grande significa pequeno ou grande impacto econômico. Entenderam ou não? Compreenderam? É simples de entender. Aquela bolinha vermelha, olha lá, tem vermelho e tem laranja, né? A bolinha vermelha é a situação social do mundo. A bolinha laranja é a situação geopolítica. O que é geopolítica? Situação política daquele ambiente, daquele local, daquele espaço geográfico. Entenderam isso? O que é geopolítica? É a situação que está acontecendo, é um termo que quer designar o que está acontecendo naquele lugar geográfico, naquele espaço. Quais atividades que o homem tem impacto politicamente sobre aquele lugar. Agora olha aqui, ó. Aquele outro espaço roxinho é a tecnologia. O roxinho não está lá em cima, na minha esquerda, lá em cima, tecnologia. O amarelinho, olha lá, amarelo, laranja ali, é geopolítica. O vermelhinho é o social. O verde, olha lá, o verde, isso daqui me impressiona demais. O verde é o impacto ambiental. O que isso causa ambientalmente no mundo? E ali o azulzinho é a situação econômica. Deixa eu te explicar. Quando acontece um problema na estrutura da Terra, você pode dizer, aconteceu lá na Islândia. O que isso causa economicamente no mundo? Quanto isso afeta socialmente os seres humanos que estão lá? Os seres humanos abalados vão causar que tipo de problema no planeta? Eu não sei se você está entendendo. Quando um filho faz uma coisa errada, ele fala, é minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim. Mas o que aquilo causa na família toda? O que um acontecimento desse causa no mundo? Preste atenção. Se há um problema na situação política do mundo, todo o planeta é atacado. Não é só aquele lugar politicamente que está ali, a questão política, não é só o lugar geográfico. O mundo todo sofre. Por quê? Quando eu faço uma coisa errada e eu tenho nome no planeta, eu sou imitada por outra pessoa. Vocês entenderam a seriedade disso? Em maior ou menor grau, eu estou piorando o mundo ou melhorando o mundo. Eu não estou melhorando o mundo se eu não tento viver o melhor. Eu estou piorando. Nós aprendemos a viver errado aonde? Desde a nossa casa. Os pais com medo de nós, das nossas birras, eles acabam dizendo, deixa pra lá, não sei muito o que fazer, o temperamento dele que é assim. E a criança mudou todinha a casa. E cresce um adulto dando problema e dizendo, eu vivo assim mesmo e acabou. Cria filhos, problemas. E não quer mudar nunca. Qualquer lugar onde essa pessoa é inserida, ela traz problemas. Agora imagine isso em um grande volume. Isso de forma mundial. É isso que esse quadro está tentando mostrar. Quais são os problemas que um acontecimento causa no mundo inteiro. Por que o mundo está no estado em que está? Porque é que nós vamos cair da situação? Politicamente, socialmente, economicamente, o mundo está totalmente instável. E vai ficar muito pior. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Os 4 cantos da terra estão ainda seguros. Mesmo nessa situação. O Senhor está mostrando para nós, olha, eu vou soltar. Eu vou soltar os 4 cantos. Eu vou soltar os 4 cantos. Avante, olha lá, vamos ver Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre o quê? Olha a situação aqui que você vai ler. É sobre o quê? Qual é a parte do mundo que esse texto está dizendo que os anjos estavam segurando para não acontecer? Catástrofes aonde? Na natureza. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Até serem seguros. Vocês têm ideia da miséria que vai acontecer? Vocês têm ideia na hora que soltar? A quantidade de terremotos, a quantidade de vulcões, a quantidade de erupções, a quantidade de guerras, a quantidade de miséria. Avante, olha aqui agora. Presta atenção. Vi outro anjo que subia do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado ordem para não danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, na hora que for selado o povo adventista, os servos de Deus é que estão sendo selados, na hora que for selado, avante, presta atenção aqui, olha só, agora lembra de Ezequiel, está lembrado ou não? O que no livro de Ezequiel dizia?
Foram vindo os homens com armas destruidoras na mão, para vir e tomar uma atitude no momento em que tivesse sido selado o povo de Israel. Foi isso ou não foi, gente? E esta luta no livro de Ezequiel, primeiro trabalho seria feito entre nós, o povo de Deus. O primeiro trabalho de destruição seria onde? No meio do povo de Israel, não fora. Antes de Deus tocar lá fora. Avante, continua. Olha lá o selo de Deus. O Apocalipse mostra que antes dos ventos serem soltos, também haverá um assinalamento ou selamento do povo de Deus. Avante, dá uma olhadinha aqui. Gente, lê isso aqui comigo. Vai lá, 1, 2, 3. O tempo do selamento é muito... Quanto que ele é? O que significa essa frase? Muito curto. O que significa? Vai, pensa. Muito curto, muito curto. Olha lá. Enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a vossa vocação e eleição. Você entende por que você não pode estar distraído? Você entende por que você não pode ficar envolvido com nada nessa vida? Nada. Você entende a seriedade do que eu estou dizendo? Avante. Olha isso aqui agora. Presta atenção. Só que enquanto o Senhor está dizendo isso, olha o que ele diz que Satanás está fazendo. Satanás está agora usando o quê? Artifício. Gente, é muito importante você entender isso aqui agora. Enquanto Deus está fazendo o selamento, o que Satanás está lutando? Para quê? Está lutando para fazer o quê? Usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de fazer o quê, gente? Desviar o quê? A mente do povo de quê, gente? De Deus, da verdade presente, e levá-los o quê? Eu quero que você pense agora, qual tem sido a sua distração? Qual tem sido as coisas que não deixam você crescer, que não tem permitido você crescer? Não foi esse o plano de Deus para a sua vida? Não foi o plano de Deus que você ficasse inoperante, paralisado, estagnado? Ou que olha, eu tenho certeza do que eu estou falando. A atividade que Deus pensou para adventistas é muito maior do que o que temos feito. Então me diga, o que está acontecendo? O que é? Com o que Satanás tem conseguido distrair você? Alguns pensam, na hiperrealidade, eu sou tal coisa, eu poderia ser tal coisa. Isso é o que Satanás fica... Você sabia disso? Satanás tem chance, tem capacidade, tem poder para fazer isso. Ele nos distrai enquanto a obra do selamento está em andamento. Pode passar o próximo, Cleiton. Olha isso daqui agora, presta atenção. Para levá-los a vacilar. Amós 9:9, dá uns aqui. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Bendito seja o nome do Senhor. Quem for para ser sacudido, e vai ser, viu? Agora, se for do Senhor, não cai fora não, você fica. Você entendeu isso que eu estou te falando? Agora será eliminado. O que se mantém numa... Gente, o arrependimento será tão grande de alguns depois do milênio, que vão olhar para a situação e falar, aonde eu coloquei minha confiança? O que eu fiz da minha história? Avante, olha isso aqui agora. Olha esse texto. Olha, quando ela escreveu isso, irmãos, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 429 a página 432. Ela disse o quê? Leia aí. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Tá bom. Eu quero que vocês agora analisem o que significa essa frase. Olha a seriedade dessa frase. Eu vi, ela disse. E já estamos no tempo da sacudidura. Alguns estão esperando, sim ou não? Estão esperando um evento futuro. Lembra que eu expliquei para vocês, quando a gente estava explicando o santuário, que a igreja adventista não tem uma coisa estática, tem um processo. Lembra disso ou não? Vocês estão lembrados que é uma sequência de informações. Uma sequência que Deus começa e termina depois de muito tempo. O juízo na casa de Deus não é uma coisa que acontece, não é um evento, é um processo. Quantos se lembram que eu expliquei isso?
O juízo na casa de Deus não é um evento. Vou hoje julgar todo mundo. Não é um evento, é um processo que começa muito tempo e demora um tempão. Começou em 1844, vai terminar quando? Vai terminar quando? Ainda tem mais. O juízo não vai terminar nessa hora, ainda vamos para o céu, ainda julgar os... Sim ou não? Quanto tempo ainda vai demorar o juízo? É um processo, não é uma coisa estática. A sacudidura também é um processo, não é uma coisa estática. Se já tinha começado no tempo que ela escreveu, ela disse, eu vi que a sacudidura já começou. Já tinha começado, sim ou não? Já. Mas vocês sabiam que o final, a parte principal da sacudidura está na frente ainda. Olha isso aqui agora, presta atenção. Olha o que ela falou também. A sacudidura virá, mas já começou. Olha esses dois termos, interessante isso, né? A sacudidura virá, mas já começou. Olha isso agora. Ao ser o povo de Deus selado na sua testa, lembra que nós estamos falando disso, sim ou não? Ao ser o povo de Deus selado em sua testa. E não se trata do selo ou sinal que se possa ver, mas de uma fixação da verdade, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. Olha que coisa séria. A pergunta do Senhor foi, dizendo que enquanto Deus está selando, Satanás está nos distraindo. Sim ou não? Para quê? Para que a verdade não seja fixada aí na sua cabeça. E o que isso produz? Um comportamento adequado com a verdade que você aprendeu. Senão não adianta. O que deveria acontecer conosco? Deveríamos vir para a igreja e aqui mesmo sentir. Eu até separei o texto de hoje de manhã, eu acho que ainda está até marcado hoje de manhã, que eu queria falar para vocês. Sim, ainda está marcado. Olha o texto que eu tinha separado. De Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Para alguém escrever isso é porque gosta demais de vir à casa de Deus. A gente não pode vir para a igreja, para os cultos, que nós fazemos culto 2 vezes por dia, sim ou não? A gente entra aqui 2 vezes por dia. Essa casa aqui é frequentada durante 15 anos, 2 vezes por dia. Mas se a gente vem aqui, a gente tem palavras prontas, tem um material pronto na cabeça e um comportamento próprio de quem vem à frente, de nada adianta. Tem que ser por adoração. Nós não podemos viver dentro dessa hiperrealidade, tem que viver na realidade de Deus. Quem que somos nós mesmos? A gente vem na igreja de Deus com ódio das outras pessoas, querendo passar uma rasteira na outra pessoa. Por isso que eu perguntei, que Satanás vivia no céu para ter ódio de Deus, para achar que Deus estava errado? Como que ele foi enganado no céu? Porque quem foi enganado foi Lúcifer. Sim ou não? Para Lúcifer conseguir enganar um monte de gente, ele que foi enganado primeiro. Ele se permitiu enganar. Ele achava que só ele tinha razão, todo mundo tinha perdido a razão. Ninguém estava conseguindo enxergar o que ele enxergava. E quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ou a gente muda, ou nós estamos na mesma situação. A sacudidura virá. Vamos ver, mas já começou. Dá uma olhada nisso. Estará também selado e preparado para a sacudidura? Como é isso? Então a sacudidura já veio ou vai vir? Expliquem. Ela disse que já começou no tempo dela e agora está dizendo que vai vir. Explica. Vai se intensificar. Intensificar, Pedro. Não é uma coisa estática, é um processo. Vocês entenderam? E se nós vamos perder, por quê? Ali foi dito que Satanás vai nos distrair. Distrair com a nossa posição, com a nossa situação, com uma realidade que não deveríamos estar vivendo ela. De jeito nenhum. Avante, um pouco mais. Estendendo-se a controvérsia. O que é controvérsia, gente? Olha isso aí. A novos campos, e sendo a atenção do povo chamado para a lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação. Vocês sabiam, né, que vai ter um povo que vai estar pronto para fazer, em resultado da sacudidura, fazer o trabalho de Deus, sim ou não? Vai, louvado seja o nome de Deus. O Senhor Deus terá um povo pronto para fazer o trabalho do Senhor. E quando esse trabalho começar, olha lá, Satanás vai entrar em ação. O poder que acompanha as mensagens apenas enfurecerá os que a ela se opõem. Dá uma olhadinha lá, na lei, dá uma olhada lá. Pode clicar, Cleiton, olha lá. Gente, dá uma olhada na sequência. A questão do sábado, avante.
A questão, é óbvio, envolve naturalmente quem é o Criador, quem é que é responsável por nossa vida. Envolve o que mais? Olha lá. Eita. Natureza. E o que mais? Dá uma olhada nisso aqui. O que mais? Dá uma olhada que coisa interessante. Os passos que a própria lei de Deus dá para nós. Situação clara e definida. Olha, eu vou ter que mexer na natureza. Eu vou ter que trabalhar isso aí. Nenhum estadista vai achar e vai entender que sou eu mesmo que estou mexendo. Sou eu que estou abalando o planeta para chamar a atenção de vocês. Eles, não, é por causa disso, por causa daquilo. E cientistas gastando bilhões para uma resposta que eles nunca vão ter. Oi? É a primeira mensagem angélica, obviamente. Tá? Avante, olha isso aqui mais. Presta atenção agora. O livro Eventos Finais, na página 135 a 148, traz os seguintes enganos que serão usados por Satanás e os demônios nos últimos dias. Quais são esses enganos? Olha isso aqui agora. Presta atenção quais são. Pode passar, Cleiton. Olha os enganos. São estes aqui. Qual o primeiro? Falsos reavivamentos nas igrejas que não aceitaram a verdade presente. E é uma gritaria, e é uma loucura. Um falso reavivamento, irmãos. Isso está escrito lá no livro Eventos Finais, que vai acontecer. Um falso reavivamento. Nossa, agora, o que mais? Presta atenção nesse aqui. Cultos e reuniões religiosas acompanhadas com gritos, músicas, com baterias e danças. Eu estou só colocando o que está escrito, não fui eu que acrescentei uma única palavra. Avante, o que mais que teria acontecendo? Olha lá, anjos maus aparecerão. Peraí, qual desses já aconteceu? Falso reavivamento, as igrejas com música errada, isso daí. Vocês já viram? Anjos maus aparecerão. O que mais que vai acontecer? Satanás personificará Cristo. Em que ponto desses sinais nós já estamos? Qual vai ser o próximo? Olha, avante, um pouco mais. Gente, o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem. Onde é que está a segurança do povo de Deus? Pode passar, avante. Aonde está? Não confie em milagres, confie no quê? Se você não buscar a palavra de Deus, se você não estudar, não adianta, você pensa que uma gotinha é suficiente, fica chateado quando eu peço para ler a Bíblia, se chateia quando a gente dá muita coisa, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que saber, se chateia, porque está acostumado. O que é hiperrealidade? Com um pinguinho eu estou suficiente, deixa eu ler esse pedacinho aqui, tá bom. Não vai conseguir, não vai, despreparados. Totalmente despreparados para a hora que vai vir sobre a face da terra. Olha lá, gente, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. A angústia entre as... Isso está acontecendo, sim ou não? Sim. Avante. E em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu... Gente, para um homem desmaiar pela expectativa do que vai vir, não pense que é pouco. Tá? Avante, mais um pouquinho, olha isso aqui agora. Neste tempo, enquanto a obra de salvação está encerrando, está o quê? Encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para impedir a obra. Olha aqui, por que é que Deus está contendo as nações? Por causa da obra de qual anjo? Vocês ouviram isso? Vai um pouquinho mais. Olha isso aqui agora. Neste tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo, preparar os santos para estarem no período em que as 7 últimas pragas são. Olha bem, os sinais de Deus mandando miséria para a terra ainda não são as pragas. As pragas são a última atuação divina. Ouviu? Quando o Senhor Deus está derramando um pouco da sua taça, gotas de suas taças sobre o planeta, daqui a pouco virá, do jeito que deve vir. Avante, olha isso aqui agora, presta atenção. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra, afetando os elementos da atmosfera. Um pouquinho. Olha lá. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas como? As pessoas estão tentando entender por que é que está tanto calor, por que é que está tanta miséria, por que está vindo furacões aqui no Brasil, por que está acontecendo isso? É uma investigação o quê? Inútil. Porque eles estão buscando no lugar errado.
hiperrealidade. O mundo todo na hiperrealidade também. Se fossem uma vez na Bíblia e pegassem esses grandes homens na palavra de Deus, por isso que não me importa com filósofos. Pode botar o filósofo que for, nem ligo. Se não for a Bíblia, bota aí a Bíblia para você ver. Se eles fossem na Bíblia, ia acontecer o quê? Agora eu entendi porque está acontecendo isso. Mas é feio eles aceitarem isso, Igor. É feio aceitar. No lugar do conhecimento que gastaram milhões para ter. Inútil. Avante, olha isso aqui agora. Gente, dá uma olhada nisso aí e me diga onde vocês estão. Bora. Vai lá. Olha a base ali, 1844, tá bom? Quero que vocês pensem ali. Olha onde nós estamos, vai avante. Vai vendo aonde estamos. Irmãos, nós não temos ideia da singularidade temporal. Quão rápidos os acontecimentos serão. Nós nos acostumamos tanto a deixar que tudo tem jeito, tudo se conserta daqui uns dias. Vai chegar a hora que você vai ver que não vai ter jeito mais de consertar. O dia é hoje. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não vai dar tempo. Os acontecimentos são tão rápidos que você não tem ideia. Os acontecimentos são hiper rápidos. Irmãos, quando eu vejo isso daqui, quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, aonde nós estamos? Quão pouco tempo falta para Jesus vir? Quão pouco tempo falta? E o que a nossa casa está fazendo? O que nós estamos fazendo? O Senhor Deus disse que toda casa de adventista deveria ser uma escola. Que nosso exemplo deveria sacudir o planeta. Nós deveríamos sacudir o mundo com o nosso exemplo. Ainda isso vai acontecer com uns poucos. E Deus não precisa de muitos. Na hora que o Senhor Deus tocar uma vida de alguém entregue mesmo ao Senhor, que tiver saído dessa situação de ser, de alguma forma, distraído. Distraído com o que mesmo? Com o que te judiou tantos anos? Distraído com o quê? Com o que te tornou uma marca ruim no planeta Terra? Distraído com o que mesmo? Para pensar em nome de Jesus. Deus precisa de alguém que tenha coragem suficiente para deixar Deus agir. Que a imagem dele, não a nossa, seja colocada nas coisas que acreditamos e vemos. Que venhamos a pedir, chorar entre o alpendre e o altar, pedir, Senhor, na sua misericórdia, me ensina, trabalha comigo, me tira dessa imagem terrível que o mundo tentou colocar em mim, para uma ideia absurda do que eu poderia ser um dia, não do que o Senhor pensou em que eu tenho que ser. O que é que Deus gostaria que você fizesse quando Deus criou você? O que é que o mundo quer marcar na sua maneira de viver, marcar você, para você parecer diante do mundo? Posso dizer uma coisa para vocês? O Senhor Deus não usará uma boa parte de nós. Se tem algo que me corta o coração, corta meu coração, com aquelas duas passagens da Bíblia, as passagens mais duras que eu já encontrou na Bíblia. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Para mim, a passagem mais triste da Bíblia. Segunda passagem mais triste da Bíblia: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Falamos em nome dele, estamos dentro da casa dele, dentro da única igreja verdadeira. Que igreja inteligente é a igreja adventista. Que mensagem inteligente que nós temos. A mensagem da igreja adventista é uma mensagem inteligente. Sim ou não? Para que tem nos servido? Enquanto não mudar nossa vida, não precisamos inventar uma aparência de cristãos adventistas. Aparência. Aparência de quem é, aparência de quem tem e quando não tem.
Rico sou, abastado. Só aparece, não tem. E esse Jesus lá fora da porta, batendo. Que porque ele não está dentro, ele está fora. Se ele está batendo é porque ele quer entrar, ele não está lá. Ele não está lá. Compreende? Se tivesse, não estaríamos distraídos. Estaríamos alertas. Se tivesse, não estaríamos tentando posição ao invés de ação. Essa é uma verdade. Irmãos, eu preciso terminar com a seguinte informação. Imagine a hora que Adão ressuscita. Se tiver que contar a história do planeta, quem que você acha que Deus chama primeiro? Hein? Sim ou não? Adão. Por que Adão? Ele estava aqui primeiro. Imagine ele contando como foi a criação. E na hora que ele viu Eva, ele contando com seus lábios, com a impressão de alguém puro, não com a cabeça ruim, porque você sabe que se formos contar uma situação, cada um de nós conta segundo a sua ótica. Vocês sabiam disso ou não? Mas Adão não, contava segundo a ótica de Deus. Viveu muito tempo segundo a ótica de Deus. Ele era, eu posso dizer, eu sou filha de José e de Odete. Ele dizia, ele era filho de Deus. Olha que diferença, sim ou não? Filho de Deus. Agora imagine Adão contando a história. E ele começou a contar, e falando cada detalhe, contando. E aí de repente ele vai dizer, e eu morri. E quando ele está contando os filhos de Adão, que nós não conhecemos, que são descritos em Gênesis 5, diz que ele teve filhos e filhas, se aproximam desse pai e diz, pai, essa parte foi o que eu ocupei, essa outra, ele contando a história. Aí ele fala, eu morri. E aí um filho dele continua, pai, quando o senhor faleceu, foi assim que aconteceu. Ele pode contar dali em diante. E Adão fica ali. Agora Adão é expectante, quando o outro continua contando. E continua contando, e vai contando a história. E aquele que está contando, acoplam-se outros. Vem, essa foi minha parte, essa foi também a minha parte, eu fiz isso. Contando a história do mundo. E os anjos aparecem nessa hora, Calel. E vão dizer assim, e eu vou contar agora a parte que eu desempenhei na história do planeta. E vem os anjos e explicam, e vem os anjos e contam. Aí aparece Noé. E então, quando o gênero humano se corrompeu, o Senhor me chamou e Noé conta a história. Presta atenção nessa. Depois de Noé aparece Abraão. Depois de Abraão lá vem Jacó. Lá vem os 12 príncipes. Não é? E cada um vai contando a parte. Só que eles morrem e outro continua. Eles morrem e outro vem e ocupa o lugar. Não, agora sou eu que vou contar. Agora é minha parte. Porque daí em diante eu vi quando você faleceu. Eu estava lá e foi assim. Imagine que glorioso. Imagine que bênção, até que vai chegar a hora em que um por um vai se levantando. A senhora White se levanta e conta uma parte, e daqui a pouco quem se levanta vai dizer, agora é minha parte, eu vou contar como foi essa parte, porque eu estava lá. Quem se levanta para contar junto conosco? Os anjos do céu vão contar junto conosco, explicar como foi a história do planeta Terra. Qual foi a nossa atuação no mundo de Deus, porque nós estamos construindo a história de Deus. Você entende que você tem que terminar a história? Você entende que você vai terminar a história de Deus? Não se distraia, não permita ser distraído por nada, não vai valer a pena. O Senhor Deus te chama para ser testemunha entre as nações da grande história da redenção, a grande história. Não se distraia, Aldiane, não se distraia, pegue na sua chance, na sua mão, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça diante do universo e diga, Senhor, tira de mim essa hiperrealidade, me coloca dentro da realidade. É a realidade. Eu estou pedindo a você, em nome de Jesus, sai fora da vida que você tem levado. Comece a viver a vida de Deus. Não vai valer a pena outra. Você tem uma história para contar. Sabe quem não vai contar história nenhuma? Quem vai só se lamentar. Quem aprendeu fica se lamentando agora. Vai ter um grupo que depois do milênio só vai acordar para lamentar-se. Você não, você acorda, você permanece para contar a história de Deus. Entendeu isso? Isso é muito sério. Então, em nome de Jesus, agarre a tua chance. Ande por esses lugares como quem sabe que Daniel 7 vai acontecer. Irmãos, estamos diante de Daniel 7.
Estamos vivendo Daniel 7, louvado seja o nome do Senhor. O ancião de dias se assentou. O Senhor Deus está ali, Jesus foi levado na presença do ancião de dias. O Filho de Deus, representando o planeta Terra, está lá. E olha que glorioso, quando esse Jesus foi recebido lá no céu, o Pai o abraçou como planeta Terra. Foi isso ou não foi? Ele o abraçou no último capítulo, desejado de todas as nações. Diz que o Pai sai do trono e abraçou Jesus quando ele subiu ao céu. Mas quando estava abraçando era a humanidade. Você sabe o que significa isso? Quem é Jesus hoje no céu? A humanidade. Ele é representante de quem? Da humanidade. Só que quem é que representa Jesus hoje então? Se Jesus representa a humanidade, quem representa Jesus? Quando eu entrar no céu, estarei, quem é que está entrando no céu? Quando eu entro numa casa, quem é que está entrando nessa casa? Você entende a seriedade disso? É uma troca que Jesus fez com você. Não é mais você, esqueça você. Enquanto for você, você é perdedor. Enquanto for você, você é perdedor. Você tem que ser Jesus. Teus vizinhos têm que dizer: eu vivo do lado de Jesus, eu ando com Jesus, eu conversei com Jesus, eu durmo no quarto com Jesus, eu vivo com Jesus. Se não for isso, é zero. Sai disso, você vai se perder. Se não for isso, você vai se perder. Você não é o centro, nunca será. Bendito seja o nome de Deus. Quer pregar a última mensagem? Quer estar envolvido na mensagem vitoriosa e poderosa do Senhor? Seja Jesus. Senão não vai adiantar. Ouviu? Que a graça do Senhor, o poder do Senhor tome conta da sua vida. Que você caia na realidade. Isso é cair na realidade. Caia na realidade. Caia na realidade. O que você tem que estar fazendo? Uau! Que glória! Irmãos, eu quero estar lá. Quero me levantar uma certa hora e falar: agora eu vou contar essa parte. Essa parte para o Brasil eu consigo contar. Vocês sabiam que eles vão dizer? Eu posso contar essa parte. Essa parte eu posso tomar. Imagina o senhor pastor Ricardo levantando, dizendo: essa foi minha parte. Na obra adventista, no ministério adventista, eu levantei e fiz. Olhe, entendeu isso, irmã querida? Isso é sério demais, isso não é brincadeira. E o Senhor Deus se levantando, imagine Jesus dizendo: depois que vocês contou, eu vou contar a parte que eu tive na vida de vocês. Como foi que eu lutei pela sua vida. Pela sua vida. Isso é realidade. Isso realmente é verdade. Isso é realidade. Eu quero me ajoelhar agora com você. Quero orar ao Senhor. Nós vamos nos ajoelhar diante do Deus eterno. Estamos na casa dele. Vamos me ajoelhar diante do Senhor e falar para ele, conversar com ele, dizer para ele, ele que é o nosso Deus. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para você mesmo orar, para depois eu orar. Ore, fale com Deus. Amado Pai Celestial, Senhor Deus do Universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, nós louvamos o Teu nome. Perdão, Senhor, perdão por viver fora daquilo que o Senhor pensou. Perdão, Senhor, por imaginar que é nosso gosto, que é nossa vontade, que é nossa inclinação. Não é, Senhor, isso é só a nossa miséria. Deveríamos estar envolvidos contigo, com a tua vontade, a tua inclinação, o teu direcionamento. Pai, nos perdoe não termos vivido o que o Senhor queria que vivêssemos. Perdoa-nos, Senhor, termos saído do teu plano. Perdoa-nos termos permitido Satanás nos distrair. Perdoa-nos, ó Pai, estarmos diante de um momento tão sério e ainda tirando a nossa selfie de vida, Senhor, querendo aparecer, querendo mostrar uma coisa ou sermos alguma coisa que o Senhor nunca pensou para nós e que não é interessante para o Senhor. O Senhor não vê isso importante, o Senhor não vê isso como coisa boa. Não é coisa boa diante do céu. Converta-nos, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, nos converta.
para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos a entrarmos na realidade, Senhor, de um mundo em final, de um povo alerta, de um povo preparado para a missão. E ensina-nos a viver segundo a medida do Teu chamado. Não permita, em nome de Jesus, que Satanás nos vença. Que nenhum aqui, Senhor, nenhuma pessoa pense que suas atitudes não atrapalhem o resto. Que nenhuma pessoa caia na besteira de pensar que um acontecimento não traz consequências para todos. Em nome de Jesus, nos ajude. Em nome de Jesus, nos dê, Pai de amor, esse chacoalhão que precisamos para acordar. Que sejamos despertos, Pai de amor, para a parte, para o posicionamento, para a situação em que estamos vivendo. Dá-me a chance de pregar aos outros, Senhor, eu falarei. Trabalha, Senhor, com os missionários do campo. Trabalha, Pai de amor, em nome de Jesus, com todos aqueles que o Senhor planejou, pensou. E o Senhor tocou e quis que acontecesse. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Te fortaleça para estar dentro da realidade.